Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Jean Felipe do Aprendiz Moderno. Nesse vídeo eu queria passar para vocês alguns dos macetes que eu uso para descobrir coisas e procurar informações na internet a respeito de Python quando preciso tirar alguma dúvida. Muitas das coisas que eu utilizo e mostro nas aulas eu não sei de cabeça, eu não decorei. Eu simplesmente vou e busco ou sei onde está essa informação. Por exemplo, a documentação do Python, a documentação do Pandas, um pacote que os analistas de dados utilizam bastante. Então, essas informações não é algo que eu preciso decorar, né? A gente não está numa escola aqui, a gente não precisa decorar tudo para uma prova. Quando você está trabalhando no dia a dia, você pode simplesmente abrir a internet, abrir o Google e consultar. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Mas antes eu quero falar de alguns conceitos que eu acho muito importante, que eu acabei não falando nos vídeos anteriores dessa playlist, que é o conceito de condicional. Opa, tá meio grande aqui. Condicional, que são os ifs. A gente vai falar de condicional. Eu vou falar também sobre linguagem orientada a objeto. Eu vou falar por cima, tá? Não é uma maneira acadêmica de se falar, mas eu acho que é importante você entender alguns dos conceitos, principalmente o conceito de métodos e como que você consegue encadear métodos dentro de uma classe. E o conceito de classe, obviamente. Então eu vou falar um pouquinho bem por cima. Não vou entrar muito em detalhe, até porque não é uma coisa muito comum do dia a dia do analista de dados. Você não precisa saber esses detalhes mais técnicos, apenas se você tiver interesse em saber mais sobre a linguagem de programação, né? Quanto mais você souber, melhor, mais capacitado você será em entender quando der algum problema, quando uma situação estranha acontecer no seu código, mais capacitado você estará para responder, né, e tentar identificar os problemas, os famosos bugs. Então, eu vou falar também um pouquinho sobre isso. E aí eu vou passar alguns macetes que eu encontrei para vocês encontrarem informações mais rápidas. Sobre condicional ou ifs em Python. Então, como que funciona o if? O if é bem simples. Eu tenho if, condição, 2 pontos. Aí eu dou 4 espaços. Aí eu tenho as linhas aqui, os comandos. Linhas. Linha 1, linha 2, linha 3 e por aí vai. Aí eu tenho if, eu tenho else. Eu também aqui tenho linha 1 dentro do else, linha 2, linha 3. Quando eu falo dentro, é a mesma ideia do for loop. 4 espaços à frente da palavra-chave. Então eu tenho o if aqui, eu dou um espaço e tenho uma condição, ou condições no plural aqui, ó, condições. Posso ter mais de uma condição. Se acontecer, o if em inglês é se acontecer a condição ou as condições dentro do if, ele vai executar esse bloco de informações e vai pular o próximo dentro do else. Se não acontecer, ele vai para o else, ele vai executar o else e aí depois eu vou para minha continuação do código. Então é como se fosse uma bifurcação do seu código aqui. Eu tô aqui antes do código, estou executando coisas, aí eu tenho um if. Se essa condição acontecer, eu executo essa parte e pulo a de baixo. Se não acontecer, é o else. Então, se não acontecer, eu executo essa de baixo. Então, é assim que funciona. Vou dar um exemplo aqui. Se eu tiver uma variável A, variável A, que é igual a 3, e minha condição aqui, ó. A condição é, para entrar dentro desse if, tem que ser variável A tem que ser igual a 2. E por que tem 2 iguais aqui? Eu já vou chegar lá, vou mostrar as lógicas mais comuns. Variável A tem que ser igual a 2, exatamente igual. Variável A eu sei que ela é 3, até esse momento do meu código. Então o que eu vou fazer? Eu vou pular isso, não vou executar nada disso aqui, e vou executar essas 3 linhas aqui ao invés. O else, ele é opcional, então eu não preciso colocar o else. Eu posso ter uma situação na qual eu não tenho else. Eu removo o else aqui. Então ele só vai entrar aqui nessas linhas, linha 1, 2 e 3, só vão rodar se a variável A for igual a 2. E aqui no caso a variável A é igual a 3, então ela vai simplesmente pular essas linhas que estão a 4 espaços do if. Todas as linhas. E aí vai continuar no código aqui embaixo. Tá? E logo menos eu mostro um exemplo para vocês. Então eu tenho isso aqui, eu tenho o else. E se eu tiver mais de uma condição? E se eu quiser criar mais bifurcações? Eu posso através do elif, que funciona dessa forma. Eu coloco elif, eu coloco condição aqui. Não pode estar em branco essa condição. Até porque essa é a ideia do elif. Elif eu tenho aqui linhas. Eu tenho um elif 2 aqui, condição 2. Condição 3, né? Condição 3, aqui condição 2.
E eu tenho outras linhas aqui, outras linhas. E aí eu tenho por final o else. Então é assim que funciona. E como que... Talvez deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. E como que funciona? Então ele vai olhar aqui, variável a igual a 3. Eu vou dar alguns exemplos aqui de condições, só para ficar mais visual. Né? 1 e 3, por exemplo. Então ele vai olhar aqui, variável a igual a 3, legal. Primeiro, ele vai checar a primeira condição, sempre de cima para baixo, né? Porque a gente está executando linha por linha, é um script. Primeira linha aqui, variável a igual a 3. Segunda linha, entrou nesse if, que é esse bloco todo aqui. O variável a igual a 2? Não, então ignora completamente essas linhas aqui e vai direto para o próximo elif. Variável a igual a 1? Também não, a variável é 3. Então também pulo todas essas linhas aqui dentro e vou para o próximo. A variável a igual a 3? É exatamente o que eu defini aqui em cima. Aí eu executo essas linhas. Uma vez executado tudo que tiver aqui dentro desse elif, eu pulo o else e vou direto para a continuação do código. Então é simplesmente um jeito de eu bifurcar o meu código. Se acontecer uma condição, eu executo uma coisa. Se acontecer outra, eu executo outra. Muito útil em diversas lógicas que a gente vai implementar no dia a dia, porque é muito comum. Se você mexe com Excel, provavelmente você usa bastante o if para fazer análise. Se o dado vem de uma forma, eu executo uma coisa. Se o dado for de outra forma, eu executo de outra. Legal. O outro ponto que eu queria falar com vocês é um pouquinho dessa história de linguagem orientada a objeto. Linguagem orientada a objeto. Confesso para vocês que demorou muito tempo para eu entender isso. Quando eu aprendi pela primeira vez, eu aprendi na escola, eu aprendi C++, que é uma linguagem orientada a objeto. Eu não sei muito bem a teoria, na verdade, eu aprendi bem por cima, só tive uma matéria disso na faculdade. E eu não sei muito dos detalhes técnicos, eu não vou ficar passando muito da teoria aqui para vocês, porque não é essa a intenção do curso. Mas eu quero passar um conceito importante no Python. No Python, temos classes, que eu chamo de objetos. São objetos na qual eu tenho certas características. Para exemplificar, vou mostrar para vocês na prática aqui. Vamos abrir aqui o Google. Abrir aqui, vamos lá, vamos usar o Replit. Vou abrir o Replit aqui. Start Coding, vou colocar aqui Python. Criar um Replit. E aqui para vocês eu vou passar vou criar uma classe. Então aqui eu tenho os exemplos, eu tenho aqui o meu código em branco, certo? Então o if eu já mostrei, vou mostrar um exemplo. Será que eu consigo dar um zoom aqui? Ah, consigo. Variável a é igual a 3, então se variável a exatamente igual a 2, eu vou imprimir aqui print variável a igual a 2. Else print variável a não é igual a 2. Por quê? Porque se ela for igual a 2, ele vai cair aqui primeiro. E ele vai pular essa parte. Se a variável a não for igual a 2, ele vai imprimir a segunda sentença. Variável a não é igual a 2. Exatamente. Se eu quiser criar um elif aqui, coloco variável a igual a 3. Print variável a igual a 3. Aqui, ó, ele executou dos 3 prints que eu coloquei, ele só executou o do meio, porque é a única condição, deu match. E aqui continua o código. Então, print, continua o código, continua. Então, ele não contou aqui, o print não está dentro do else, diga-se de passagem. Por quê? Porque esse print aqui, ele está 4 espaços, e aqui só tem 2, mas ele está um tab de distância do else. Enquanto esse aqui não, ele está na mesma altura. Como vocês podem ver aqui, ó, eles estão todos na mesma altura. Então essa é a distinção, se está dentro ou não da condicional. Beleza? Esse é um exemplo. Tá. E aí sobre classes, como que eu trabalho classes? Vamos apagar esse aqui e vamos criar uma classe aqui. Eu vou criar uma classe chamada cachorro. Eu dou 2 pontos. Vou criar aqui, ó, o cachorro vai ter um nome, e o nome por padrão é branco. Eu vou criar um comando init, que é o inicializador da classe. E aí ele vai passar self, é ele mesmo, vai passar o próprio objeto e vai passar um nome. E aí o que eu vou fazer? O self.nome, o nome do cachorro, eu vou colocar como nome. Não precisa entender tudo isso, eu vou explicar para vocês como funciona na prática. Estou escrevendo aqui o código. E aí como que funciona isso? Vamos lá. Então, se eu der um Enter, rodar isso aqui, nada acontece. Por quê? Eu criei uma classe cachorro. Legal. O que eu fiz com essa classe? Nada. Então, como que eu
como que eu posso utilizar? Agora o cachorro, ele é um objeto. Existe cachorro agora dentro desse Python, desse script. A partir do momento que eu declarei essa classe existe. Então eu posso criar uma variável que ela é esse objeto, ela é um cachorro. Então eu vou criar aqui, vou chamar ela de dog. Dog, a variável dog, ela é um cachorro. Como que eu coloco? Cachorro, só simplesmente chamo, porque ela existe agora. E aí o cachorro, a variável cachorro, está esperando um nome. Então vamos chamar esse cachorro e dar um nome para ele. Vou chamar de loop. Loop. E aí o loop, eu preciso passar um nome. Eu vou colocar loop. Pronto, agora o meu loop, essa variável loop, ou variável A aqui, vamos chamar de variável A para ficar mais claro ainda. Variável A, ela é um cachorro que tem o nome loop. Então eu dou enter. Pronto, agora existe esse objeto cachorro. Então eu posso me referir a esse objeto dentro do meu código. Então legal, mas esse objeto só tem um nome e é isso. Então se eu imprimir ele, imprime variável A, ele vai falar que é um objeto do tipo cachorro. Tá vendo? É um objeto tipo cachorro, simples assim. Mas eu quero imprimir o nome, como que eu faço? Dentro do cachorro eu posso ter um método, isso aqui é um método, é uma função dentro da classe. Essa função só existe dentro desse objeto e eu vou te mostrar por que é legal ter essa função dentro do objeto. Então eu crio uma função aqui chamada imprime nome. Ela vai receber o objeto em si, em questão, e o que ela vai fazer? Ela vai imprimir o nome do objeto. Né? O objeto tem a propriedade nome. Por quê? Porque eu defini aqui em cima, ó, nome. Se eu tivesse idade aqui, ó, idade igual a 0. É o padrão, né? Por padrão, essa idade é igual a 0. Então, eu vou imprimir nome, por exemplo. Então, legal. Agora, se eu chamar aqui, ó, cachorro, né? Eu vou até apagar aqui. Eu tenho um variável A. Vou chamar aqui de variável A. Então, variável A, ela é um cachorro chamado loop. Então, agora, a variável A tem uma idade, tem um nome e tem um método chamado nome. Um método chamado imprime nome. Então, se eu colocar aqui nome, isso aqui é o nome do cachorro. É uma propriedade. Por quê? Eu defini as propriedades aqui. Vou até colocar um comentário. Propriedades do cachorro. São detalhes, né? As informações do cachorro. Então, tem as informações aqui, nome e idade. E quando eu coloco esse def, eu estou criando uma função. Então, essa função, ela vai ter... Eu tenho algumas funções. Essa init, ela é automaticamente gerada quando eu crio o objeto. Toda vez que eu crio assim, ó, cachorro, abro parênteses, ele automaticamente vai chamar o que está aqui. Tá? Eu posso até colocar aqui, imprimir aqui, ó, imprimir cachorro foi criado. Tá? Então, quando eu executar isso aqui, ó, por exemplo, vou até apagar. Quando eu executar variável A igual cachorro, ele vai entrar aqui no init, ele vai dar um nome que foi passado dentro da função, que é o loop. Vai vir aqui, o loop vai vir aqui por dentro, entrar no init, vou adicionar o loop, vou fazer na variável nome. Então agora, antes era vazio, agora vai ser o nome que veio. E eu vou imprimir cachorro foi criado. Cachorro foi criado, ó. Pronto, cachorro foi criado, legal. Agora, se eu chamar aqui, ó, variável A, que é um cachorro, e colocar imprime nome, se eu colocar assim, nada vai acontecer. Por quê? Imprime nome é um método, é uma função. Para a função ser executada, eu preciso colocar os parênteses aqui. Se eu não colocar parênteses, ela só é uma função. Tá, legal. Mas eu quero que rode essa função. Porque quando eu rodar essa função dentro do variável A, ele vai entrar aqui, ó. Ele vai pegar aqui, qual que é o objeto? O objeto é o variável A. E ele vai imprimir o nome. Então, eu vou dar um run. Primeiro, ele falou, o cachorro foi criado. E imprimiu o nome do cachorro. Legal. Vamos criar aqui uma variável B. B, que é outro cachorro. Cachorro... dog, vou chamar de dog. Tenho dois cachorros, o loop e o dog. Então, se eu colocar aqui, ó, variável a.imprime nome, opa, ele vai imprimir loop. Se eu colocar variável b, ele vai executar a mesma função, só que agora na variável b, que é um cachorro que foi inicializado, né, um outro objeto, um objeto cachorro dog, não é um loop. Então, se eu executar aqui, ele executa dog. E por que eu estou explicando isso para vocês? No meu dia a dia, eu dificilmente crio classes. Eu acho que códigos mais complexos precisam desse tipo de ferramental. Porém, nós utilizamos classes o tempo todo. Esse que é o ponto. Analistas de dados utilizam classes o tempo todo. Vamos voltar lá no nosso WordPad. Temos classes. Analistas de dados utilizam classes o tempo todo. Tá? Nós não criamos classes o tempo todo, porém,
porém, vírgula, analistas de dados utilizam, né? A gente não cria, mas a gente utiliza classes. Esse que é o ponto. E não criar aqui é relativo, né? Conforme você vai adquirindo experiência, você vai ver que criando uma classe, o código fica muito mais legível, muito mais simples de utilizar. Por quê? Eu defino um certo grupo de funções e executo toda a minha lógica em torno dessa função. Então, o fato de eu ter criado um objeto cachorro torna toda a minha lógica mais fácil para eu entender, para eu explicar, para eu conseguir trabalhar ela. Então, criando um objeto que eu sei que vai ser o objeto da minha análise, por exemplo, eu consigo executar várias funções de maneira mais clara. Porém, a gente utiliza muito uma biblioteca. Bibliotecas possuem diversas classes já criadas. E a gente tem que utilizar. Um exemplo é o Pandas. Pandas possui uma classe chamada DataFrame. E DataFrame é uma tabela. É uma matriz, né, uma tabela bidimensional. Ou seja, uma tabela de linhas e colunas. E essa classe tem várias funções, ou vários métodos que a gente chama, que são as funções dentro da classe, que já estão implementados. A gente tem um método que imprime, a gente tem um método que plota um gráfico, um método que reduz o tamanho da classe, seleciona uma coluna e por aí vai. Então, eu só queria passar para vocês esse conceito para ficar claro quando eu colocar aqui, quando eu tiver aqui uma variável, e colocar aqui, ó, variável ponto, né? Então eu coloco aqui, ó, variável ponto método. Aqui, ó, isso quer dizer o quê? Que dentro que existe essa variável. Essa variável é uma classe e dentro dessa classe possui dentro dessa classe existe, né? Existe um método chamado método A, vamos colocar aqui, método A, que nada mais é do que uma função que executa dentro da classe. Qual classe que a gente utiliza muito? Uma classe do Python, classes nativas do Python. List, string, por exemplo. A lista é uma classe? Ela não é uma variável? Sim, mas é uma variável inteligente, uma variável que ela já tem, ela na verdade é um objeto. Eu falar variável para ficar mais fácil de entender. Porém, a lista eu posso ter uma variável como a lista, variável A, que é igual a uma lista, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, aqui, beleza? Aí dentro dessa lista eu posso ter vários métodos. Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Eu tô aqui com o Python aberto, ó. Eu tenho vários métodos. Eu tenho o método append, que eu consigo adicionar um item para a lista, extend, insert, remove, pop, clear, index. Tem vários métodos já implementados. Então, isso aqui são funçõezinhas que me ajudam bastante se eu entender como elas funcionam, obviamente, e que eu não preciso implementar. Então já tenho uma lista e se eu precisar adicionar um elemento na lista, ó, é muito simplesinho, é só chamar isso aqui, appendX, e passo o X, que é o elemento, e pronto, ele já coloca dentro da lista, não preciso me preocupar. Então esse é o conceito que eu queria passar para vocês. Então legal, agora vamos falar rapidamente sobre condições dentro do if. Condições dentro do if. Então a definição de uma condição para ser utilizada dentro do if que eu acabei de mostrar é qualquer operação que retorna um boolean. O que é um boolean? É um valor true ou false, verdadeiro ou falso, pode ser utilizada como uma condição no if. As mais comuns são esses dois iguais aqui, que significa A é exatamente igual a B. O ponto de exclamação igual, que é o oposto disso, que é A é diferente de B. Aí eu tenho os comuns, né? Maior que B, A menor que B, A maior ou igual a B, A menor ou igual a B, e por aí vai. Eu tenho vários exemplos aqui de condições. Porém, a gente vai ver muitos outros, porque qualquer coisa que retorna true ou false pode ser uma operação, pode ser uma condição do if. Então, tem isso em mente, tá bom? Agora vamos falar dos macetes. Quais são os macetes para encontrar respostas a dúvidas sobre Python rapidamente? Então aqui o primeiro é
Consulte a documentação das bibliotecas. Então, python.org já vem com várias funções implementadas, é bom estar de olho lá. Pandas, acho que é pandas.org também. O site do Matplotlib, que é outra biblioteca que vamos utilizar. Então tem todas as bibliotecas elas têm um site com a documentação. O que é a documentação? São todas as informações sobre as funções implementadas. E eu não preciso saber o código, eu preciso olhar o código por trás das funções, a não ser que você tenha interesse. Porém, é legal saber como elas funcionam. Quais são os argumentos que as funções recebem, quais métodos existem, primeiramente, quais os argumentos que esses métodos recebem e o que eles retornam, o que acontece quando eu utilizo. Uma dica aqui é sempre buscar no Google, porque geralmente o mecanismo de busca no Google ele é mais eficiente que o do próprio site deles. Então, se entrar no python.org ou no Pandas, talvez tenham lá uma caixinha de busca. Porém, buscar no Google é muito mais eficiente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Ó, eu quero buscar aqui Python list methods. Então, se eu buscar aqui, eu vou buscar, tem retorna vários resultados, porém o que eu estou procurando é o site oficial do Python. Eu entro aqui, ele já vai direto para os métodos da lista. Então, a lista é uma classe, essa classe tem vários métodos aqui eu consigo entender como eles funcionam. Do Pandas também. Por exemplo, tem uma função, eu quero saber, o Pandas ele tem uma classe chamada DataFrame, conforme eu falei, e essa classe tem algumas funções, por exemplo, o index, Pandas DataFrame Shaper Index, por exemplo. Aí ele já aparece aqui, dentro do site original, dentro do site oficial do Pandas, eu tenho alguns exemplos. Tem aqui, Selecting, Indexing, Selecting Data. Sempre buscando em inglês, essa é uma das próximas dicas, porque você encontra mais fácil. E aí o que eu faço eu não fico aqui lendo tudo. Primeiro eu vejo se tem algum exemplo. Tem um exemplo. Primeira coisa, eu olho o exemplo. Eu vejo aqui, eu coloquei alguma coisa aqui no data frame, e aí eu tenho aqui alguns exemplos, para encontrar um elemento dentro do data frame. Tá certo? Então, é exatamente aqui, Então é isso, mais ou menos isso que eu precisava? Então legal. Então agora eu vou subir aqui e vou dar uma lida. Se o seu inglês não é muito bom, não tem problema. Traduz aqui para o português. Já tem aqui em português, eu dou uma lida por cima. Toma cuidado que às vezes traduz até o código. Mas eu sempre olho a documentação e tento olhar o código primeiro, tá? Então vamos voltar lá. Então, dica número 2. Olhe os exemplos primeiro, depois leia a explicação. Isso vai te poupar muito tempo, vai ser muito mais rápido. Você vai encontrar lá os exemplos, olha o exemplo, faz sentido? Faz. Então é isso que eu estou buscando. Aí você vai tentar entender como que a pessoa chegou no resultado, tá bom? E ao longo dos anos, conforme você for pegando a manha, você vai começar a decorar as palavras-chave que você procura no Google. Então, quando eu quero fazer alguma coisa com Pandas, eu mais ou menos já sei quais as palavras eu coloco ali na busca, ele vai me retornar esses links que eu sei que vai ter informação. Então, não necessariamente eu memorizo. Não é uma melhor prática, o legal é você entender, estudar e memorizar, porém, se você não usa com frequência, como é o caso do analista de dados, que está uma hora em Python, uma hora em SQL, uma hora troca de base, vai para o Power BI, vai utilizar o Flow ou outro software, você está sempre trocando, principalmente quando você mudar de empresa, é muito comum você não memorizar essas coisas, você simplesmente saiba onde está. Então você sabe fazer, porém você não sabe de cor como usa, a não ser que você está usando todos os dias, como algumas bibliotecas, por exemplo, o Pandas é uma que eu uso todo dia. Então, tem várias coisas que eu já sei como funciona, mas tem outras bibliotecas, como o Matplotlib, eu não uso tanto, pelo menos recentemente eu não estou usando tanto. Então eu esqueço, simplesmente eu sei que tem como fazer, porém eu não lembro exatamente o comando, o método, o nome da propriedade. Você tem que colocar o nome com letra maiúscula, minúscula, quais são os argumentos que tem que passar, qual a ordem. Então esse tipo de coisa eu simplesmente busco, sabendo as palavras-chave. Se eu sei o nome do método, coloca lá, biblioteca, Pandas. É o método index. O método index retorna o index da linha. Então Pandas, index, aí eu já sei lá, já vai encontrar para mim a informação. Sempre, preferencialmente, procurando em inglês. E essa é a terceira dica. Procure em inglês, porque você consegue traduzir a página e, principalmente, pois existem muito mais respostas no Google.
Então, se você procurar em inglês, você vai encontrar muito mais resposta. Obviamente que tem bastante, principalmente nas bibliotecas maiores, você vai encontrar bastante coisa. Agora, se você está usando uma biblioteca mais obscura, menos comum, você está fazendo um projeto muito específico, por exemplo, a gente vai falar agora sobre um projeto de mercado financeiro. Então, a gente vai usar algumas bibliotecas específicas do mercado financeiro. E talvez elas não sejam tão comuns. Então, se eu procurar em inglês, eu encontro muito mais facilmente. Lembrando que os exemplos são os mesmos, certo? Então, um post em inglês ou em português, o código em Python vai ser o mesmo, uma linguagem universal nesse sentido. Então, eu batendo o olho no código, depois você entende a sintaxe do Python, é muito fácil de entender. Sempre olhando o exemplo primeiro, e aí depois você vai tentar entender o que a pessoa está explicando em cima, tá bom? E esse é um outro macete. E o quarto, e talvez mais importante, é acessar o Stack Overflow. O que é o Stack Overflow? É um fórum de desenvolvedores mantido, se não me engano é mantido ou é propriedade do Google, pelo Google. Então, o fórum, se não me engano, é do Google e existem diversos desenvolvedores na qual eles estão respondendo perguntas. Então, é uma ótima fonte. Por quê? Porque dentro do Stack Overflow você tem uma reputação. Quanto mais você responde, mais pontos você ganha e você sobe o seu ranking. E esse rank é utilizado para contratação. Então, o Stack Overflow ele é uma fonte de informação para colocar no currículo, por exemplo. Um desenvolvedor que tem um ranking muito grande dentro do Stack Overflow, ele pode colocar isso no currículo dele e conta positivamente. Porque isso quer dizer que ele tem uma experiência muito grande, um respeito grande na comunidade. Como a gente está começando, é legal acessar para descobrir lá métodos diferentes, né? Existem diversas formas de resolver o mesmo problema, certo? Afinal, existem diversas formas para se resolver o mesmo problema utilizando Python. Existem diversas formas de criar um script para resolver um problema e existem formas mais elegantes, mais rápidas, mais eficientes através de funções menos comuns. Então, às vezes eu crio um for loop que eu não precisava ter iterado linha por linha. Eu poderia ter criado uma função no Pandas, por exemplo, utilizando alguns métodos para fazer essa transformação muito mais rápido. E como que eu descubro isso? Jogando no Google. Colocando lá no Google, eu consigo descobrir. Sempre procurando Stack Overflow, como eu falei, de preferência em inglês, você vai encontrar muitos posts. Vou dar um exemplo aqui. Vamos abrir aqui. A gente está mexendo com dados do mercado financeiro, né? E um dos exemplos que eu vou passar nas próximas aulas, se não me engano o vídeo já vai ter saído, eu vou colocar o link na descrição, é como criar gráficos de candlesticks. Mercado financeiro candlestick. Só para mostrar para vocês, se eu abrir aqui o imagens, candlesticks são esses gráficos aqui de mercado financeiro, de ações, tá? E aí eu quero criar isso no Python. Como eu coloco? Bem simples. Python, é legal colocar em inglês, Python candlesticks chart, que é gráfico. Eu dou um enter, aí eu procuro alguma coisa aqui, tem alguns posts, eu vou caçar alguma coisa dentro do Stack Overflow. How to plot candlesticks in Python, já aparece aqui. Sempre buscando o Stack Overflow. Aí antes de ler tudo isso aqui, eu vou aqui para baixo nas respostas e leio, tem alguma resposta? Tem essa resposta bem completa, diga-se de passagem. Pode ver que a pessoa tem uma reputação boa aqui, 1987 de score, que é bem bom. E aí eu olho aqui, tem a resposta, eu tenho um package aqui, um nome, não preciso nem saber muito de inglês. Tem um package chamado MPL Finance, Pipstall Finance, tá vendo? Só olhando os códigos aqui, ignorando o que está escrito, tem aqui, read CSV, MPF, plot, candle, tá vendo? Muito provavelmente, só isso aqui já me plota o gráfico. Tem um plot aí também. Então aqui, já encontrei a palavra-chave que eu estava procurando, MPL Finance. Quero investir nisso aqui, ou quero selecionar esse plot. Vamos ver se isso é verdade? Coloco aqui agora. Agora eu volto lá no Google, e agora eu vou colocar o quê? Python, candlestick chart, e aí eu sei a palavra-chave agora, MPL Finance. Aí eu já encontro mais informações aqui. E aqui já mostra aqui, o gráfico, e era exatamente o que eu estava procurando. Tá bom? Então, pessoal, por essa aula era isso que eu queria passar para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.